Suponha-se, né, como eu vinha dizendo, que você tem um filho, 14, 15 anos, tira 9, 10 em matemática e tira 4, 5 em português. Geralmente, o pai pega esse filho e coloca ele no reforço de português. Porque em matemática ele já é bom o suficiente. Qual é a recomendação? A recomendação é que você bote ele nos 2 reforços. Tanto no reforço de português, claro que a criança precisa ser aprovada, para ela poder ficar ser ali um 7, 8, 9, mas também coloque ele no reforço de matemática. Para quê? Para que ele que já é 9, 10, ele se cristalize em 10. Ele seja a ponta da lança em matemática. Por que eu estou dizendo isso? Porque, em muitos casos, todos nós aqui, fomos ensinados a sempre pegar aquilo que a gente não é muito bom e tentar melhorar. Que é diferente, obviamente, da gente pegar aquilo que a gente já é bom e melhorar. Por exemplo, é muito comum, certo? Pessoas que sejam boas, as meninas, principalmente, que são muito boas, por exemplo, em escrever, são muito boas em cantar, nas habilidades, né, linguísticas, principalmente, certo? Falam muito bem, leem muito bem, e em algum momento tem uma breve dificuldade em matemática. O que é que a gente faz? Pega elas, ou eles, né, também, e coloca no reforço de matemática. Na verdade, ela deve ir também para o reforço de matemática. Mas entre 2 professores, um professor top e um professor nota 7,5, 8, você deve contratar o melhor professor para trabalhar a melhor competência dela. Ela ser uma escritora, certo? Uma jornalista, alguém que trabalhe com comunicação, entre outras coisas. Então, qual é a primeira observação e orientação que eu dou nesse momento da nossa aula? Devemos potencializar aquilo que somos bons. Devemos potencializar aquilo que somos bons. Eu pedi para que vocês se inscrevessem depois no nosso canal, porque eu vou gravar uma série de vídeos como se fosse uma primeira série que a gente vai colocar no nosso canal, certo? E essa primeira série é como aprender a aprender. Como assim, professor? Como aprender a aprender? Como é que você aprende? Como é que você estuda? Como é que você lê? Como escolher um bom livro para ler? Quais são algumas técnicas de leitura? Às vezes eu escuto a pessoa dizendo assim, olha, eu não sei ler. Eu não gosto de ler. Ler é cansativo, ler me dá dor nos olhos, ler me dá sono. Eu já escutei uma pessoa me dizer que ler dava vontade até da pessoa que fica meio que querendo quase que vomitar. Eu disse, isso é problema de vista. Primeira coisa, né? Fico tonto, então isso é problema de vista. Náusea, isso é problema de vista. Certo? Então, teoricamente, você precisa procurar um oftalmologista para poder fazer a questão do exame. Mas, professor, eu tenho um óculos atual, meu óculos não está vencido, e eu não gosto de ler. Eu vou dizer uma coisa a você. Você lê todos os dias. Todos os dias. Quantas mensagens no WhatsApp tu não lê no dia, homem? Mulher? Jovem? Quantas você não lê? Vou dizer a você, se você passar, por exemplo, 20 minutos no WhatsApp, que eu acho que você passa pelo menos umas 2 horas, você está lendo praticamente um livro por mês. Se for pegar a quantidade e botar uma linha atrás da outra. Um livro por mês, ou um livro a cada 2 meses. Não um livro, mas a quantidade de material presente no livro. Você gosta de ler, sim. O talvez você não tenha encontrado ainda
uma leitura que você goste de realizar. Por exemplo, suponha-se que você vai falar com a sua mãe ou com a sua avó, né? E você diz, olha, vou levar alguma coisa para minha avó, leva uma receita. Ela vai ler na hora. Porque como é que faz uma lasanha especial? Evidentemente que se ela tiver a capacidade de leitura, né? Senão você faz a leitura para ela, porque muitos dos nossos avós não tiveram a oportunidade que a gente está tendo aqui agora. Mas se ela tiver a capacidade de leitura, ela vai adorar ler uma receita. Porque é algo que interessa a ela. Então, a primeira coisa que eu vou tentar passar nessa discussão que eu vou fazer com vocês é qual é o assunto que interessa a você. Eu gosto de poesia. Eu gosto de livros sobre política. Eu gosto de livros sobre business, sobre negócios. Eu gosto de livros de história. Eu gosto de livros que falam histórias do mundo fantástico, do mundo da fantasia. O que é que eu gosto? Talvez alguns de nós não sabemos nem aquilo que a gente gostaria. A gente não sabe efetivamente qual é o tema que nos agrada. Então, um dos nossos trabalhos aqui vai ser também descobrir isso. Certo? Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que gosta de romances policiais. Ela gosta de livro que fala sobre romance policial. Ou outras pessoas, por exemplo, gostam de livros de autoajuda. Outras pessoas gostam de livros religiosos. Tem algum problema nisso, professor? Nenhum. Nenhum. Porque o importante é a leitura. Você pode gostar de ler até o rótulo do shampoo. Você vai para o banheiro, não tem nada para fazer, certo? Ou seja, já está fazendo algo por lá, mas aí você quer ocupar a cabeça, hoje você usa o seu celular. Mas você pode pegar o rótulo do shampoo e ler se aquilo lhe interessar. Mas um dos grandes motivos para que as pessoas aleguem não gostar da leitura é elas não descobriram ainda qual gênero de leitura elas gostam mais. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Essas pessoas, quando descobrem isso, elas ficam famintas pela leitura. São capazes de devorar livros inteiros em semanas. Em semanas. Certo? Uma outra coisa também, a gente aprende de maneira diferente. Em que sentido, professor? A gente aprende de maneira diferente. Algumas pessoas, por exemplo, gostam de aprender muito mais ouvindo. Sabia? Então, escuta podcasts. Ou eu prefiro audiolivros, audiobooks, né? Outras pessoas preferem a leitura tradicional. Pegar o livro lá e fazer. Outras pessoas, por exemplo, para quem tem o Kindle, certo? Tem uma nova função que você pode ouvir e ler ao mesmo tempo. Tem alguém narrando o livro e você vai acompanhando ele de maneira visual. Certo? Outras pessoas vão encontrar maneiras particulares. É um híbrido, um misto das coisas. Então, o que é que a gente precisa compreender nesses quesitos? Em muitos casos, nós não lemos devido a, primeira coisa, não nos estimularam ainda. Às vezes eu tenho um pequeno probleminha de vista. E o livro que recomendaram para eu ler, a letra era bem pequenininha, o primeiro. Depois eu comecei a ler, eu não terminei. Pronto, de lá para cá eu não terminei nenhum mais na minha vida. Entende? Isso tem. Então, na nossa próxima aula, não faltem, que vai ter uma atividade de leitura que eu vou passar para vocês, certo? Evidentemente, e depois vai ter, inclusive, um debate sobre isso. Tenho certeza que vai ser muito positivo, certo? Eu vi aqui que a Isabela, por exemplo, não poderá participar de maneira presencialmente,
e aí eu vou depois, em momento futuro, articular com ela essa atividade que eu irei passar na próxima aula. Bacana? Indo diretamente ao nosso ponto de hoje, ok? Esse aqui é o primeiro modelo de comunicação. Na verdade, é a primeira forma que foi encontrada de se representar a comunicação. Uma das coisas que deve ficar clara na nossa discussão é a comunicação, ela nasce, ela serve para que pessoas possam se entender. A comunicação serve para que seja possível transmitir ideias. A comunicação serve para que processos possam ser resolvidos com mais velocidade. Comunicação serve para pessoas se comunicarem. Comunicação serve para que divergências possam ser resolvidas a partir do diálogo. Nós nos comunicamos para que as nossas diferenças, em algum grau, possam ser solucionadas a partir do diálogo. Para que a gente não precise ir, por exemplo, para um conflito corporal, para uma batalha, para uma guerra. Não. Como seres civilizados que somos, certo? A comunicação nos auxilia a resolver isso. Suponha-se que eu tenho alguma diferença com você, ok? Nessa diferença que eu tenho com você, nós poderemos resolver essas diferenças, como diz, né, popularmente, saindo no braço, a partir de uma luta física, né? Veja como isso é primitivo, não é? Eu tenho uma diferença com você, a gente vai brigar na rua, não é? Veja como é primitivo isso aí, certo? Ou nós podemos sentar e resolver esses problemas, conversando, se comunicando, trocando experiência, apresentando pontos de vista, encontrando uma solução. Professor Jardiel, diga, e se não for possível? Se não for possível, se eu discutir com a pessoa e discutir mesmo, e a gente não conseguir entrar em um consenso, conversando, o que é que eu faço? Não é uma boa pergunta? Você procura o próximo nível de diálogo. Um diálogo que vai precisar de um mediador. Alguém que faça a mediação daquele conflito. Nesse caso, nós procuraremos o judiciário, as autoridades. Quando eu tenho uma divergência com você, e nessa divergência que eu tenho com você, nós juntos não conseguimos chegar, certo? Não conseguimos chegar a uma solução, nós devemos procurar as escalas judiciais para que nos auxiliem nessa solução. Mas a comunicação, ela serve justamente para isso, para que seja solucionado o problema. Para que as diferenças sejam solucionadas a partir do diálogo, da compreensão e do entendimento. Como já vimos, né? Em momento passado, a gente viu alguns elementos do processo de comunicação, certo? Não, eles estão justamente aqui, nesse próxima tela, que a gente tem o emissor, temos a mensagem, temos o canal, temos o receptor, temos o ruído e temos o feedback. Mas antes de chegar nele, vamos explicar esse modelo. É o mais simples, é apenas uma setinha. Nós temos a pessoa que fala e a pessoa que escuta. Mas no meio, a gente tem um discurso. O que é o discurso? O discurso é a organização de ideias, ao ponto que juntos a gente possa ter um entendimento. Mas o discurso em si é aquilo que eu, de alguma forma, quero repassar para você.
O discurso em si é algo que eu desejo convencer você. O discurso em si é o que eu estou falando. Sendo que, para ser chamado de discurso, esse evento precisa ser dotado de personalidade. O que eu estou chamando de personalidade aqui é significado. Todo discurso, nele está contido um significado. Ou seja, algo que eu quero convencer você. Quando a gente passa, por exemplo, por períodos eleitorais, seja para o executivo municipal, certo? Prefeito, seja para o executivo federal, chefe do executivo federal, né? Presidente da república, certo? Ou outros, nós temos discursos diferentes. Um personagem faz um determinado discurso, o outro personagem faz um outro discurso. O que é esse discurso? É o conjunto das principais ideias do personagem 1 e do personagem 2. A pergunta é: eu vou ficar ao lado ou serei um apoiador ou depositarei o meu voto no personagem 1 ou no personagem 2? O que irá me convencer a depositar num personagem 1 certamente é o seu discurso, aquilo que ele manifesta fazer, ou que irá fazer no futuro. O mesmo acontecerá com o personagem 2. O que vai me fazer votar em fulano de tal é o discurso e aquilo que ele promete fazer no futuro.